pessoal, começando mais um episódio do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, falando bastante sobre tecnologia para o varejo. Eu sou Igor Lopes, já estão cansados de me ver aqui no seu feed, né? Mas estou aqui hoje para conversar sobre inteligência artificial no B2B. Todo mundo está falando de inteligência artificial, virou buzzword, todo mundo tem que usar inteligência artificial no seu negócio hoje, mas às vezes não sabe muito bem como, né? E é exatamente para isso que a gente está aqui hoje, que a gente vai falar como trazer benefícios para o seu negócio, seja você pequeno, médio e grande. Deixa eu apresentar meus convidados. Aqui na ponta tem o Marcelo Toledo, que é diretor de estratégia e desenvolvimento de negócios para varejo e consumo na Salesforce da América Latina. Marcelo, prazer ter você aqui com a gente. Valeu, irmão. Prazerzão estar aqui com vocês. Admiro o Grupo Eletrolar há muito tempo. Estou conhecendo o Forrest Gump, quer dizer, o Leone aqui hoje, com uma história muito interessante de vida e de trabalho. Puta, ótimo estar aqui com vocês. Eu vou, inclusive, pegar esse gancho e deixar para o final. Vocês vão entender por que Forrest Gump, mas aí é só um pedacinho no final. Nelson Leone, CEO da Wide Labs. Prazer também ter você aqui de novo com a gente. Obrigado pelo convite, Igor Eletrolar. Prazer, Marcelo. Muito feliz de estar compondo essa mesa aqui para a gente falar de inteligência artificial. Beleza. Bom, Salesforce acho que a grande maioria já conhece, de repente até usa, mas conta para quem ainda não sabe o que é, quem está em Marte e não sabe o que é Salesforce. É uma empresa de 26 anos de mercado que cuida de ressignificar a relação. Eu detesto a palavra ressignificar, não sei porque eu usei aqui. De redefinir a relação entre as empresas e seus clientes. Uhum. Então, o conhecimento do cliente, a conversa com esse cliente, a inteligência sobre esse cliente. E a gente faz isso seja no business to business, seja no business to consumer, através de diversas plataformas. E especificamente dentro de inteligência artificial, já há 14 anos, a gente faz o preditivo. Com o boom do generativo, a gente muito rapidamente cruzou a ponte, começou a criar aplicações concretas, e agora a gente, mais do que nunca, está na era dos agentes autônomos. Né? Então, é uma atuação gigante. Tudo isso como meio. Isso acho que é a coisa mais legal. Inteligência artificial é só meio. É hype, não é hype, cara. Veio para ficar. Obviamente, eu estudei tecnologia da computação em, sei lá, 87, 88, 87. E a gente estudava. Aquele pra sacanear, pô, eu tinha 7 anos. Não, mas a gente estudava isso, era uma coisa tão distante. Agora, cara, tudo isso está disponível pra gente. Mas isso não é o rolê. O rolê é como eu resolvo o problema de negócio. De negócio, exatamente. Eu cuido das pessoas, eu cuido das empresas, e a inteligência artificial é só um meio para fazer isso. Tanto é que você falou, 14 anos Salesforce trabalha com inteligência artificial, só que virou hype, todo mundo fala a respeito. Mas a gente vai explicar agora que, bom, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas LLM basicamente é o ChatGPT que você conhece, explicando grosseiramente. E quando a gente fala de agente, é botar o ChatGPT para executar coisas para você. Grosseiramente. É um pouco mais abrangente, isso, mas a gente discorre aqui. Exatamente, a gente explica melhor. Leone, Wide Labs, conta para o pessoal um pouco. Bom, a Wide Labs é uma empresa de inteligência artificial aplicada. A gente nasceu em 2020, mas eu diria que assim, 2022 que a gente começou a acelerar para desenvolvimento de soluções. E julho do ano passado a gente lançou um concorrente. Você acabou de falar do ChatGPT, a gente lançou um concorrente desses Big Techs, o Amazon IA, que é um Large Language Model que nasceu aqui no Brasil, que roda aqui no Brasil, é soberano, tem uma performance absurdamente boa em português e línguas latinas, e a gente lançou novos modelos agora. Então a gente é uma empresa de inteligência artificial que consegue oferecer para o B2B soluções completas, com os seus modelos de linguagem e modelos de imagem, de voz, além das soluções propriamente ditas. Acho que aqui já tem uma vantagem para alguns varejistas, né? Assim, dependendo do nível da empresa, você tem um LLM que é soberano, faz toda a diferença. Faz muita diferença, porque tem a questão regulatória que a gente fala, mas tem, eu diria, mais 2 pontos importantes. O primeiro é a contínua evolução da língua. Então, a gente está preocupado em aprimorar cada vez mais a língua portuguesa. E o Brasil é muito grande, e a gente não fala todo mundo igualzinho como a gente está falando aqui. Então tem vários sotaques, várias gírias, várias formas de falar, e isso para atendimento ao cliente é um diferencial. E o segundo é a garantia de dados. Então a gente respeita e mantém seus dados todos no Brasil. E a gente entende que uma das coisas mais preciosas que uma empresa vai ter são seus dados, os seus clientes e tudo mais. Isso você não precisa compartilhar comigo, tá com eles. Perfeito. Bota na Salesforce também. Exatamente. Vocês garantem, vocês garantem. Trabalhando junto. Boa. Cara, vamos começar falando um pouquinho de inteligência artificial aplicada a negócios, já que você puxou essa pauta, né, Marcelo? E é seu mundo, assim. O que eu posso falar? Como que vocês têm visto hoje o varejo utilizando inteligência artificial, baseada aí na relação que vocês têm com os vários clientes? Pegar a carteira da Salesforce, talvez, sei lá quantos, 80% do varejo esteja lá, sei lá. Tem um número aqui, mas mais? Olha aí.
mais global e mais aqui no Brasil Uhum. também, na América Latina como um todo. Top prioridade para todos os líderes das empresas de Mas o varejo pessoal tá e de só de olho ou tá consumo. fazendo de Não, está fato? fazendo. Já, todo mundo já tem seus pilotos, né? E a inteligência artificial é um Uhum. mundo, dentro daquilo que eu estava falando, sobre não ser o fim, ser o meio. O que é meu entendimento é que a coisa mais importante é você discutir o cenário de utilização, né? O caso de uso. Então, assim, como é que eu vou atender melhor meu cliente? Como é que eu vou conhecer melhor aquele consumidor? Como é que eu vou levar a inteligência para oferecer para ele uma melhor oferta de produto no momento mais adequado da vida desse cliente? Porque é tonto, mas assim, o conceito é muito simples. Quando você leva relevância da tua oferta do varejista X para aquele grupo de consumidores ou para um indivíduo, e eu levo a pertinência daquela oferta no momento da vida dele, no momento que ele está Uhum. numa jornada de compra, ou não está numa jornada de compra, a gente vai começar a jornada de compra a partir daí, é onde de fato acontece a mágica, né? E a mágica não é sobre tecnologia, a mágica é só sobre como eu, de uma certa forma, interfiro na vida daquele consumidor, levo relevância, levo pertinência e movo esse cara para tomar uma ação com relação a uma compra. Então, a imensa maioria dos varejistas do Brasil já está trabalhando nisso, seja no Mesmo marketing, pequenos, médios, você acha que... médios muito, pequenos, interessados, e é diferente de outras coisas. O Leone aqui é o pai da matéria, né? Mas diferente de outras coisas, você não precisa ser grande ou precisa ser médio. Pelo Você contrário. precisa querer entender teu cliente. E no momento que você quer entender o teu cliente, quer ativar esse teu cliente, aí você vai, se você der uma busca em qualquer buscador, ele vai te devolver dizendo o que você tem que fazer. E se a pessoa for minimamente interessada e curiosa, ela vai chegar em alguma solução que permite ela fazer independente do tamanho dela. E a IA, ela é legal que ela, assim, a gente falando de varejista, e o varejista a gente tem a ponta da linha, que é o atendimento ao cliente, mas como o Marcelo acabou de falar, tem marketing, mas, cara, pode ser logística, você tem todos os seus processos internos, estoque, tudo que você possa imaginar, você pode usar IA, e o que o Marcelo falou, ele estuda 14 anos ou 30 anos IA, a gente fala, IA tem quase 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos. Então a gente está na época da IA generativa agora, mas já fazia machine learning, já fazia várias preditiva, várias outras ações, então o pessoal já vinha trabalhando. Do nosso lado, o que a gente vê a gente trabalha muito com clientes enterprise, muita gente quer IA, e a gente pergunta, quer IA para quê? Eu preciso implementar IA. Não, beleza. Então, implementar IA, quais são as suas principais dores? Dores que têm escala. Você precisa entregar diferenciais, você precisa de mais aprendizado, você precisa entregar algo diferente, muito mais personalizado para aquele cliente. A IA vai fazer bastante diferença. E ela ainda vai salvar muito tempo dos seus recursos humanos para eles poderem fazer atendimento, Coisas que vão network, adicionar mais valor para o cliente. muito mais, e deixar de fazer processo. Deixa o processo com a IA. Deixa eu pegar um gancho teu, cara, que eu adorei Boa. tua fala. Eu brinco que tem a visão concreta daquilo que a gente tem que implementar amanhã, mas tem a visão utópica de qual é o mundo ideal. Eu acho que hoje em dia o que a gente tem em termos de tecnologia e de alternativas primeiro, a venda não tem nada a ver com tecnologia. A gente está falando assim, abre a tua cadeia de valor, vamos entender aquilo que acontece na ponta e aquilo que acontece no começo. Mas o mundo é tão espetacular com relação a isso, porque você tem dados de tudo, você tem camadas de inteligência que extraem, né, que você extrai desses dados, e você tem o poder de ação, no caso dos agentes, que a gente vai falar já já um pouco mais. Mas é assim, cara, se eu conheço o hábito do senhor Leone, do senhor Igor, eu sei onde eles vão, eu consigo dimensionar a demanda de uma loja específica de um varejista. Ao conseguir dimensionar a demanda, coisas que acontecem o tempo inteiro no varejo, ruptura, desorganização de loja, né? Você não constrói aquilo para atender teu cliente de uma forma adequada. Mas vamos pegar o assunto ruptura, que é um caso de uso muito complexo, para você garantir que o produto esteja sempre disponível na loja ou no online, na hora certa para o cliente correto, né? E exposto da maneira correta. Então, vamos entender essa dinâmica e a gente roda para trás e vai garantir que o reabastecimento daquela gôndola esteja acontecendo na hora certa, na quantidade certa, a compra de produtos, tudo isso acontecendo a partir de uma demanda concreta da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C. Roda isso para trás, o varejo precisa
receber essa mercadoria num centro de distribuição para conseguir distribuir para fazer chegar na ponta. Uhum. Só que para ele receber isso, ele precisa comprar. Uhum. E ele vai comprar na quantidade correta. Por quê? Deixa Porque ali ele pra casa. precisa garantir que não vai faltar mercadoria e não vai ter excesso, senão o capital empregado dele vai para o beleléu. Roda mais uma escala para trás, né? Porque ele comprou da indústria, a indústria precisa produzir. Uhum. E para a indústria produzir, ela precisa comprar matéria-prima. E o fornecedor da matéria-prima precisa plantar, precisa fabricar. Ou Exato. seja, a gente está falando, com base na inteligência que eu tenho lá na ponta, eu consigo ter um modelo ótimo da cadeia inteira do cara. Seja supply, seja suprimento, seja vendas, seja marketing, seja qualquer coisa. Porque aí a gente está, de fato, entendendo isso e tirando gaps possíveis dentro dessa cadeia de sobras e de faltas. E tem uma coisa legal nisso que você está falando, que assim, a gente teve uma capa recente do Grupo Bemol. O Grupo Bemol domina a Amazônia. Nosso E isso que você clientão. acabou de falar, é perfeito para eles, porque o cara que mora lá no, sei lá, na população ribeirinha de não sei onde, ele está acostumado a receber o produto com 30 dias. Porque para ele, cara, ele sabe a dificuldade que é uma geladeira chegar lá no lugar onde ele está. E a Bemol tem feito isso, eles têm criado lojas em cidades pequenas. Por que você vai criar uma loja em uma cidadezinha de 10 mil habitantes? Porque ali virou um centro de distribuição para eu chegar mais fácil nesses pontos. Então, se eu tenho toda essa predição, eu já posso deixar 3 geladeirinhas lá, né, esperando para diminuir o prazo de 30 para uma semana, talvez. Né? Então, você consegue trabalhar melhor isso. A gente não esquece que Brasil não é Brasil-São Paulo, né? Tem Brasil de vários lugares aí, isso aí que você acabou de falar, que faz a diferença total quando você vai para esses outros lugares, não só aqui. E eu acho que um exemplo dessa cadeia logística muito mais elaborada é... Vou dar 2 exemplos aqui muito rápido. A gente tem um cliente, ele não é necessariamente varejo, mas ele vende um fluido para carro, ok? Que fica dentro de postos de gasolina. E ele só lembra de comprar de novo quando ele recebe a visita de um vendedor ou quando acaba. Ou quando ele tem literalmente um palitão de madeira, ele coloca lá para ver a quantidade. A solução que a gente está conversando com eles é colocar um sensorzinho, claro, que vai determinar, que vai alimentar até aí. E quanto custa esse sensor? Né? Custa nada, menos de 100 reais. Você vai colocar lá. Aí ele vai monitorar, só que ele está conectado à internet. Ele vai alimentar o sisteminha dele. Só que o sisteminha dele já sabe que está baixando. Automaticamente, ele gera a invoice, ele gera o pedido, a IA coordena isso. O agente faz o pedido, o agente negocia com o fornecedor. Olha, eu estou precisando de tanto, não tem nenhum humano nessa cadeia. Ele já, tá acabando, ele já sabe a previsão do tempo para chegada naquela localidade, e a partir dali a gente automatizou um processo de refil, eles chamaram refil infinito. Então, assim, não vai faltar nunca mais vai faltar, e ele sempre vai adequar a demanda necessária, porque ele sabe o tempo e tudo mais. E um outro exemplo, que é quando você tem você tem um grande varejista, múltiplos clientes e lojistas finais de tamanhos diferentes. Eu tenho o tiozinho da esquina, eu tenho um cara maior e um cara muito maior. Para que eu vou dar prioridade? Eu preciso definir a minha prioridade, ou eu tenho uma IA entendendo exatamente como é que funciona toda a minha rota de distribuição e aproveitamento de carga, e ele monta um Lego instantaneamente de cada caminhão, de cada tamanho. Então a gente tem um cliente que ele tem moto, Fiorino e caminhões grandes. E ele nunca consegue reaproveitar isso porque eles fazem planilhas ou sistemas não tão articulados. A IA resolve isso instantaneamente. E ele simplesmente vai recebendo o pedido e, de novo, tudo isso vira automatizado. Então, o que o vendedor faz, por exemplo? Eu demiti todo mundo? Não. Então, agora, o vendedor que ficava só tirando o pedido, ele passa a prospectar mais, ele passa a oferecer um atendimento muito mais... Ele é o dono do sellout. Exatamente. O vendedor é o dono do giro do produto, da execução perfeita, do relacionamento. Eu costumo pensar nisso, romantizando de novo, mas cara, assim, quais são as características de coisas que a máquina nunca vai conseguir fazer, né? Esse olhar no olho, esse calor humano, essa atenção, essa prontidão, esse atendimento, isso a máquina não vai conseguir fazer, cara, não tem jeito. E eu acho que você falou a palavrinha mágica aí, agentes, né? Eu acho que Marcelo falou lá no começo também, mas explica para o pessoal, o que é o agente, o que ele faz, como que ele agora vira esse cara que está ajudando o vendedor ou quem quer que seja na ponta. Vamos lá, para bem basicão, tá? Então a gente imagina que eles são vários robozinhos de IA, que eles fazem funções... Como se cada robô fosse um funcionário seu. Isso, e ele faz função específica. Não. Que é mais o do que seu melhor funcionário. Tá. O recurso humano perfeito. Isso ele não vai errar. Ele não vai errar. E ele não tem fundo de garantia, ticket de restaurante. Ele trabalha 24/7, ele gera escala. Então, o que significa isso? Então, eu tenho vamos colocar esse exemplo que eu falei da cadeia logística.
eu tenho um carinha que ele vai ser o responsável por só receber pedido. Aham. Eu tenho outro carinha que ele vai ser responsável por organizar só na moto. Eu tô te pedindo isso porque olha o tamanho dessa equipe que você fica disponível para Isso. você. E assim, o pequeno pode ter. O pequenininho pode ter Você isso tá aí. vendendo a solução de R$1.600. Exatamente. Então, assim, Então, assim, começa, né, com Uhum, 600. Então, aí você tem uma Fiorino que tem Então, eu tenho para cada um deles. Aí eu tenho o agente que atende só o cliente grande. aham. Todos esses, eles são robôs. Aí eu tenho o coordenador deles, que é um robô Eu também. acho muito E legal. aí Robô eu, chefe do- O robô chefe. mandando em outro. E o número de layers é infinito. Aí eu tenho o gerente que coordena isso tudo, que também é robô. Uhum. Só que ele trabalha 24/7, ele exige um nível de processamento não tão absurdo quanto comparado à carga de trabalho que a gente tem, e eu consigo automatizar com inteligência e diminuindo absurdamente o nível de erro, Uhum. porque isso é outra coisa. Quando você olha uma planilha e você monta uma carga baseada numa planilha usando humano, você vai cometer erro, porque Aham. você está cansado. É natural, lógico. É natural. O robô não vai errar. Aham. Ele vai escrutiniar aquilo ali, ponto. E o mais legal, esses robôs todos ao final do dia, eles vão fazer uma reunião de trabalho e vão falar, o que você aprendeu hoje? Não, O que que você happy fez? hour do O que você robô, para. Para. Um compartilha com o outro, né? Não, eu vendi mais assim, eu vendi mais assado e tal. Então eles Não, mas e a pode- treta entre eles, né? Tem O cara. treta? Ah, lógico, tem que ter, né? O Aí cara eu que teve começo a a ficar melhor com medo. performance fala, pô, não sei o quê. E tem uma parte legal que ele sim gera feedback. Aham. Ele gera feedback baseado ou para eles mesmos, para eles aprimorarem, ou para você. Uhum. E aí uma coisa interessante, vamos trazer aquele do IoTzinho, que eu dei o exemplo. Antes a gente, sabe aquela questão de dashboard? Aham. Então esse é um exemplo interessante. Dashboard é extremamente importante, ele é a consolidação de dados. Tableau, hein? Tableau é incrível da Salesforce, É. maravilhoso. Agora, ler o dashboard não é todo mundo que consegue. Porque ou você não tem tempo, ou você fica com aquilo ali na tela, muita gente tem aquilo e usa para apresentar. Uhum. Agora, imagina se eu tenho um agente, eu tenho uma IA, Pra que ela interpretar. interpreta, e aí agora você tem o especialista daquele dashboard e você passa a conversar com ele e pegar insights. Em linguagem natural. Não, conversando, se bobear. Tá? Então, dependendo da solução e aplicação que você tem, olha o ganho que você tem. Você não tem que ficar perdendo tempo analisando, montando. Aquilo ali está ali e ele é extremamente importante, está tudo consolidado. Só que agora você tem um especialista. Eu gosto disso, cara, que você está falando. Tem uma coisa que você fazer as perguntas e o modelo retornar para você, eu acho que é incrível e parece um pouco a conversa que a gente tem com o nosso agente de casa lá, né? Como a gente automatiza as coisas de casa. Mas o mais legal é quando você tem a proatividade do modelo e fala assim, cara, você está esquecendo de me perguntar sobre o estoque cara, a análise está lá, né? E você não precisa perguntar, ele te lembra, é como se fosse um alerta. Eu acho que a coisa mais incrível disso, e ele tá desde a época do preditivo muito forte, assim, você entendeu qual a melhor aproximação, né? Eu acho que isso é um clichê lá do NBA, Next Best Action, Next Best Offer, Next Best Campaign, Next Best Promotion, Next Best qualquer coisa. Mas essa lógica de você entender o que você precisa fazer na tua cadeia de valor inteira, seja para ativar teu cliente, ou seja para você cuidar do reabastecimento de loja ou coisas desse jeito. E quando você explicou essa estrutura toda aí, isso aí pode ser personalizado, né? Na verdade, isso é feito Não, necessariamente é personalizado, porque ele se adapta à estrutura e o contexto da sua empresa. Mas eu tô falando isso porque, assim, muita gente tá usando o ChatGPT ou qualquer outro modelo de linguagem aí, tá falando que tá usando inteligência artificial. Não, fazer nesse nível... Não, ele tá usando, mas ele não tá usando... E pelo amor do santo Deus, isso é uma coisa que eu falo o tempo inteiro, todas as palestras que eu tenho chance de conversar com gente. No teu business, você não vai usar a mesma ferramenta de inteligência artificial que você usa para fazer lição de casa para teus filhos, traduzir. Cara, pelo amor de Deus, no momento que você fala, como eu vendo mais shampoo na zona oeste de São Paulo, nas lojas acima de 5 checkouts, essa informação deixou de ser minha. Ela passou a ser do modelo, e pelo amor de Deus, eu não quero que meu concorrente acesse essa informação ou conheça a minha estratégia. Então, não é sobre isso. Inteligência artificial dentro do mundo corporativo é diferente daquela brincadeirinha que a gente faz em casa. E isso é muito, muito importante, como o Marcelo falou, e eu acho que assim, a Wide é muito preocupada em desenvolver soluções dentro desse contexto, porque essa IA generativa ela chegou muito rápido, e o nível de educação das pessoas em relação a ela não acompanhou. Então, a gente é inocente com o que o Marcelo acabou de dizer. A partir do eu uso o meu ChatGPT Premium lá da vida, ou qualquer outra IA, e eu começo a subir um monte de informação,
Olha, tem notícias, Uhum. assim, o judiciário subindo petições, subindo dados sigilosos, empresas subindo todo um plano estratégico para ajudar a desenvolver. Para pedir para melhorar o layout da apresentação. Só lembra que De aquela boa. informação está sendo absorvida Aham. e sendo treinada e sendo disponibilizada mundo. para É. todo mundo que fazer perguntas semelhantes. Então, você tem que compartimentar essa informação e Uhum. contratar e utilizar ferramentas que garantam esse nível de sigilo, privacidade e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a IA, ela não é só para processos. Eu acho que um outro exemplo de varejo é assim, imagina que você pode ter uma IA, como ela vai ter todos os dados seus, todos. Eu posso usar a IA para treinamento de vendedor, treinamento de marketing, Uhum. melhor campanha de marketing. Eu posso usar para, de novo, pensa nas suas dores. Acho que o formato que a gente foi, esse exemplo que eu dei do cliente que queria IA. Uhum. Quando a gente provocou ele, falou o seguinte, cara, quais são as suas maiores dores? Dores que estão te incomodando. Uhum. Me traz aqui. A gente, olha, de todas elas, essa aqui eu não consigo resolver. Isso aqui é relacionamento, não vou resolver. 95% a IA resolve. Ou, de repente, não é IA, é um gêmeo digital, é, sei lá, alguma outra coisa, uma outra solução. E a IA? Também, é verdade, de fato, tudo tem IA. Sim, mas assim, às vezes nem é o buzzword da vez. Não? Eu acho dentro desse negócio do agente, tentando fazer uma metáfora com o passado, né? A gente, logo quando surgiu essas ferramentas de automação, né, você tinha o RPA, né? Que é Uhum. os processos repetitivos automatizados. Você pegava uma rotina que era feita por um humano, que o cara tinha que dar clique aqui, ali, isso aqui, e automatizava esse processo. Esse negócio do agente, ele quando a gente fala em pensar no teu melhor recurso disponível numa pessoa, quando a gente materializa, a gente está vendo que esse cara vai entender, né? Ele tem informação, ele contextualiza aquela informação, acho que isso é a parte mais importante, né? Gera um insight, entende os impactos desse insight, toma decisão daquilo que ele vai fazer, né? Seja a ação concreta, implementação. Uhum. Né? Essa E te dá cadeia... feedback. E te dá, exatamente, te dá o feedback e o processo fica rodando 24/7 a ponto de você identificar o que mudou naquilo e precisa ajustar o próprio processo. Então, eu acho que essa talvez seja a coisa mais incrível que a gente tem hoje, é como se a gente tivesse um exército de pessoas trabalhando em prol daqueles casos de uso que você identificou. Sim. Seja atendimento a um cliente, seja a gestão de reclamações, sejam coisas estúpidas, que é a coisa mais difícil do mundo. Qual é muito tonto. Onde está meu pedido? Para qualquer varejista. O cara tem que abrir 1000 sistemas, o cara tem que entender um monte de coisa, integrar a informação, blá, blá, vai demorar 15 dias para devolver a resposta Não, e pegando no exemplo que cliente. você já viveu, né? Às vezes você está ali esperando no call center ali de uma operadora de telefonia. O sistema está lento. Provavelmente ele está com 20 telas na frente, Exatamente, mais 20 abas. Ela que tá e não lenta. sa- O Alt Tab Alt para Tab ali não trocar. tá- exatamente. Não, isso, graças a Deus a gente não tem mais depois Aí, da né? utilização. Mas eu acho que a chave disso é realmente a gente entender quais são os cenários de utilização, porque a gente costuma dizer lá na Salesforce, qualquer coisa, eu tenho que ter o dado disponível, né, dentro das conformidades regulatórias da disponibilidade desse dado, e nós latinos, nós brasileiros, a gente não tem problema em em oferecer o dado, sempre que a gente receba de volta alguma oferta, alguma inteligência, né? Mas é tudo aquilo que você pode descrever, Uhum. um agente pode fazer. Aí é que está o grande pulo do gato. E aí eu acho que pensar que você pequenininho, você pode implementar isso. Você não precisa ser uma grande empresa com altos investimentos, ela também vai. E aí ela vai te gerar 2 ganhos imediatos quando você começa a otimizar processos. Ela vai te gerar processos mais eficientes, consequentemente, ou muito provavelmente vai te gerar redução de custo, porque você precisa gastar menos para fazer a mesma tarefa ou investir aquele recurso que você tinha para outras coisas. E gera um resultado na ponta da linha, porque você passa a ter um serviço mais eficiente. Uhum. Um exemplo interessante, eu não posso falar o nome do cliente, mas a gente começou a fazer prestar atendimento de grande escala, e houve uma substituição para 100% IA, né, por agentes. Então a IA existe, múltiplos agentes lá. Eu tenho o IA do atendimento, aquele que está conversando com ele. Aquele agente, o Marcelo é a pessoa mais importante da vida dele naquele momento. O Igor é a pessoa mais importante na vida dele. Isso já não é normal quando a gente tem atendimento. A gente não é a pessoa, a gente não se sente a pessoa mais importante da vida. O segundo eu preciso saber do meu pedido. Ele vai acionar o cara,
outro agente, que sabe do pedido dele, vai entender, ele vai conseguir parametrizar tudo isso e entregar. E aí e aí o feedback de NPS é que o atendimento está mais humanizado. Só que não é de humano. É justo o contrário. É a máquina. O atendimento está mais atencioso, Olha talvez. só, que beleza. Mais eficaz. A máquina legalzinha ela, né? Porque ela tá. É que assim, como a gente consegue modular o humor, a gente consegue modular o atendimento, inclusive gerar uma personalização com relação a sotaques, então ela fica muito mais próximo Sim. daquela pessoa. E no fim do dia, a gente, quando entra lá, a gente só quer resolver o nosso problema. Assim, Isso que você está trazendo é muito importante, cara, porque a gente viveu a época dos chatbots, né? E todos nós, que experiência tosca de atendimento, 90% das vezes caía. Ah, você está por inatividade. A gente quer a resposta ali imediata. O agente não é um chatbot. Isso é super. Imagina um chatbot turbinado, Premium Plus Plus, com toda a inteligência por trás, com todas conta o as exemplo da ações. Saks que vocês mostraram lá no Dreamforce. Ah, cara, é uma doideira. Você liga pelo telefone, você já é identificado, a jornada é essa, você já é identificado. Você está me ligando por causa daquele pedido, então você antecipa o problema do cliente. Ah, o que aconteceu? Me conta. E aí você fala pro voz o que está acontecendo. Assim, né? Desse jeito que você falou. Cara, aquela blusa lá que eu comprei tá, né, eu tô meio gordinho, sabe como é que é? Tá apertando aqui, o modelo não caiu bem. Ah, peraí, bicho, mas você quer, então o que você quer fazer? Você quer assim, trocar, conversa desse nível mesmo. Você quer trocar, o que você quer fazer, quer devolver? Ah, não, mas peraí, eu queria trocar, mas eu tenho um compromisso na quarta-feira à noite e eu queria usar esse negócio. Então dá tempo de trocar? Hoje é segunda-feira? Acho que vai dar. Ah, não, peraí, não dá se eu te mandar para casa. Mas se você quiser passar na loja da porque sabe onde 50 mora, quadras, vai. Então é uma jornada, isso mexe com o grau de satisfação. Óbvio, isso diminui custo brutalmente e isso vai gerar um resultado do lifetime value, qualquer métrica. Você vai vender mais para esse cara. Você pode fazer upsell, você pode fazer cross-sell, enfim, é uma coisa muito maior. Agora, o que é muito incrível disso? Um chatbot, tá aqui o papo do assunto, um chatbot, muitas vezes, você tem que mapear as árvores de decisão. Cara, você não vai prever você não vai prever, leva 3 meses para você implementar. Quanto tempo leva para você implementar um agente? Agora, calma, não, responde sobre isso. É que são horas, nem isso, horas. Na verdade. E aqui tem mais uma coisa. Imagina que tem um produto novo, que se não está na minha árvore de decisão, de explicação, eu vou ter que explicar o que é aquele produto. O pessoal, não sei se necessariamente é mais velho, mas assim, Matrix, lembra? Matrix, claro. Quando o cara subia uma coisa e você automaticamente absorvia, você não tem que treinar sobre aquele produto. Ele simplesmente, se você alimenta o banco de dados da origem daquele agente, ele sabe mais que você. E isso é tão impressionante que você pode fazer atualização em tempo real para toda a sua rede. Então imagina que você tem um agente vendedor que, quando você está mudando a linha, você está mudando a coleção toda, e você demora 1 segundo para toda a rede estar sabendo na ponta da linha o que é para falar daquele projeto. E sem viés. Não, mas nenhum viés. Treinamento perfeito. Ou o viés que você quer. Exatamente. A abordagem que você quer, o alinhamento exatamente que você quer. Deixa eu só voltar no exemplo da Saks que você falou, né? Isso aí já existe, tá lá, beleza. Só que aí corta para a realidade nossa aqui, né? Tem uma amiga minha que outro dia foi pegar um voo e ela chegou numa fila. Ela é cliente diamante da companhia aérea. Ela chegou numa fila, 1 hora e 2 minutos para o voo fechar. Ela falou, não, só despachar a bagagem é nessa fila de cá. Aí botou numa outra fila, ela teve que esperar alguém que estava com problema ali na frente e tal. Quando ela foi despachar a bagagem, 58 minutos. Não pode mais despachar. Seu voo já fechou, não pode mais despachar. Ela, como assim agora? Qual que é a solução? Né? Desculpa, você vai ter que ir na loja comprar. Não perguntou se ela era cliente premium, VIP, qualquer coisa, não sei o quê. Isso uma máquina faz, certo? Só que ela não foi humana nesse momento. Se ela tivesse um totem ali mesmo, que seja, exato, um contexto. Se ela tivesse um totem ali, provavelmente um sistema inteligente ia perceber, peraí, essa aqui eu tenho que tratar com uma certa diferença, né? E vou abrir a exceção, ou de repente, sei lá, vou fazer alguma coisa, dar uma solução para ela. O próximo voo é tanto e eu vou te dar de graça. Qualquer coisa, mas desse uma solução, como você falou, né? Ah, não vai chegar a tempo, mas se você quiser, busca na loja. Faltou esse, né? E aí, beleza, o que ela fez? Ela foi na loja da frente, que ela viu uma loja de bolsas. Ela foi na loja da frente e falou, vou comprar uma mochila aqui, para eu poder embarcar com a mochila, que aí dá para beleza e tal. O vendedor não só vendeu a mochila para ela, como falou, ah, não, deixa sua mala aqui, você vai voltar amanhã cedo? Sua mala fica aqui, então, aqui, ó, pronto, amanhã você pega. Ele foi humano, né, e vendeu. Resolver problema. Agora, o exemplo que você deu, a coisa incrível, que assim, tudo está conectado. No caso da companhia aérea, não precisava nem do totem. A gente não faz, 99% das pessoas faz check-in no celular.
ele vai falar o seguinte, cara, olha só, despacha tal lugar, não, eu quero resolver isso aqui. Você tinha que conseguir resolver ali dentro. Exato. Porque hoje a tecnologia já está disponibilizada para isso, entendeu? Então, como está tudo conectado, porque no final do dia, o que a pessoa que está atrás do guichê está fazendo? Ela está consultando informações dentro de um sistema. O agente consegue fazer isso igualzinho, só que ela atende 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Esse é a outra coisa do agente que é importante. Eu não preciso um agente para cada pessoa. Esse agente, ele vai atender ao mesmo tempo o Leone, o Marcelo e o Igor de forma extremamente personalizada e diferenciada, exatamente. ao mesmo tempo, o mesmo agente, porque o tempo é relativo e a função dele não é que ele é a gente chamou o agente, aí você imagina um robozinho sentado, sei lá, dentro de um chip lá. Não. Ele atende milhões de pessoas ao mesmo tempo, dependendo do seu processamento. Aí é uma questão mais de máquina do que do agente em si. Sim. Boa, legal você ter falado isso, assim, eu acho que uma outra coisa que as pessoas... Bom, você falou de hiperpersonalização, já tem um episódio de hiperpersonalização aqui também, pode voltar lá e assistir para vocês entenderem mais sobre isso e como trazer a hiperpersonalização para o seu negócio, mas queria voltar num passo anterior, que é dados. Você também chegou a falar de dados. Muita empresa não tem esse dado estruturado, e a gente já tem um episódio sobre dados aqui também. Então a dica que eu quero pedir para vocês, assim, quem tem aquele monte de planilha Excel, aquele monte de dado que não está estruturado, como começar a estruturar esse dado para eu poder conhecer esse cliente a ponto de eu liga para mim, tá aqui. Brincadeira. Boa. Mas qual a dica que vocês dão? Pode ligar também, 90% para mim, 10% para o Leone. 10 tá ótimo. Mas então, como? Assim, às vezes a gente está falando com empresas de vários tamanhos, de vários níveis de maturidade digital, né? O cara que ainda está ali tateando, tem uma cultura mais tradicional, e aí? Então, eu vou dar um exemplo de como hoje a gente endereça, a gente não é a Salesforce. Ainda, né? Parceria. Hoje, os dados, e vamos falar de agentes de novo, ou soluções de IA. Então, imagina, a gente já tem cliente nesse caso. E não é só planilha, tá? Ele tem vídeo do YouTube, ele tem vídeos, ele tem áudios, ele PDF, tem PDF, ele tem um zaralho. Ele tá tudo não tagueado, ele não tem nada. Então a gente chama isso aí uma plataforma de gestão de conhecimento. Hoje a gente coloca, a única coisa, coloque em algum lugar isso aqui, organizado. Então coloca num folder que você vai criar, um banco de dados seus. A partir dali, quem é que vai organizar esse dado? A IA. A IA vai perguntar, você quer que eu crie a parametrização baseado em o que eu for achar? Ou você, pelo menos... Quer nortear. Ou você, não, eu quero dividir por logística, marketing, jurídico... Se não tiver isso, ele vai dar o jeito dele. Baseado nisso, ele já vai taguear isso tudo. Ali no outro, A questão do alucinar, ela não vai alucinar. E quando você restringe o universo, o problema do alucinar... Aí volta nos guarda-reis. Isso. Quanto mais abrangente você for, mais chance você tem de alucinar. Perfeito. Quanto mais restritivo você for... Uma coisa é você estar no oceano, outra coisa é você estar num lago. Perfeito. O lago fechado, e você diz que a IA só pode pegar informação daquele lago, ela não vai alucinar, porque ela tem informação ali dentro. Não, pode pegar dali, mas pode pegar de lá, daqui, aí vai dar problema. Então, quando ele organiza essa informação, e ela ainda pode fazer outra coisa, ela define níveis de acesso. Então, você passa, olha, não, eu quero que... Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Ou quem pode fazer isso, quem não pode fazer isso. Ou você foi num limite de alçada muito alto, agora você tem que ir para o robô-chefe para pedir aprovação. A gente tem um cliente, inclusive, que se a pessoa faz duas perguntas sobre uma informação que ela não tem acesso, gera uma luzinha amarela para o chefe dela, fala assim, olha, fulano de tal está pedindo mais de uma vez uma informação que ele não pode acessar. Por que ele está tão interessado? Pode ser pode ser só um engano, mas pode ser um problema, ele leva isso. Então, até gestão de risco disso, sabe? E a partir dali, qualquer coisa que é alimentada, ele vai automatizado. Aí o exemplo só, mas como é que você vai taguear um vídeo? O vídeo está sendo falado. Só que quando ele é falado, ele é transcrito. Quando ele vira transcrito, ele vira texto. Nada mais é que um documento de dados. Acho que é uma coisa também que é muito legal que a gente está vendo de possibilidades, né? Esse negócio dos guardrails, né? A gente pensa nos guardrails da estrada mesmo, né? Que é o que você pode e o que você não pode fazer. Você não pode dar... Imagina você instruindo um agente. Você não pode dar desconto. Assim de simples. Não vai né? Ou você pode só dar até 3%, e depois você fica observando quantas vezes ele vai dar 3, quantas vezes ele vai dar 2, quantas vezes ele vai dar 1, quantas vezes ele não vai dar nada. Mas eu acho que tem uma coisa super legal disso, que é análise de sentimento. Quer um exemplo concreto? Quantas vezes você está doido da vida como empresa, aí você liga pro cara,
E aí, de repente, no meio da tua conversa, está recebendo uma mensagem, um push notification, um SMS, um e-mail, te oferecendo uma coisa como se você estivesse super satisfeito. Aham. Então, essa análise de sentimento né? cara, eu tô olhando se esse cliente está feliz, se esse cliente está num momento bom, se ele está Pelo tom aberto da voz a dele, você consegue receber ver isso. por tudo, É. por toda a voz e pelo toda a história jeito que ele de- tem. E se você já sabe do problema que ele está tendo, você antecipa. Você começa uma conversa como a gente diz, assim, olha, eu sei que você está com um problema, à medida que foi tomada, não é que está sendo tomada, né? Não tem, eu acho que isso é muito legal. Não tem gerúndio quando você está lidando com a Estarei gente. resolvendo. Estarei fazendo, estarei resolvendo. Agora. O rolê já aconteceu, é agora. E uma outra tecnologia que a gente tem, que é assim, imagina que isso aí, a análise de sentimento, ela pode ser pelo contexto do texto, mas ela pode ser pelo Tom de tom da voz. voz. Aham. Porque a gente, quando tá brabo, a gente tá brabo. Fala, Né? Então, assim, a gente, cara, isso aqui é um absurdo, não sei o quê. E aí ele começa, um cliente nosso, ele parametriza isso se a pessoa vai acabar entrando com um reclame aqui, um processo, alguma coisa. Então, ela olha, a chance dessa pessoa, e ele dá a chance, porque ele não pode afirmar que vai ou não, é 80%, é 60%. Então, ela precisa de um endereçamento rápido, vamos focar para resolver esse problema aqui, porque eu gerei o problema para essa pessoa está revoltada, é melhor resolver logo esse problema, porque depois o efeito colateral disso pode ser muito maior. Exato. E a gente consegue chegar nesse nível. Então, aí é que tá. Se 3 anos atrás a gente tivesse essa conversa, essa tecnologia já existia, as outras tecnologias já existiam, mas talvez elas não estivessem conectadas e integradas e entregando resposta em tempo real. Então, isso a gente já tem na prática hoje, a partir de, cara, dinheiro que qualquer empresa pode comprar, mesmo pequena. Você imagina, você consegue imaginar como vai ser isso daqui 5 anos, 2030? Assim, que conversa a gente estaria tendo aqui na mesa? Estaria tendo, foi foda, né? Voltei lá no gerente. 5 anos, é que assim, vamos lembrar que o mundo deu uma chacoalhada em novembro de 22 para cá. A gente está falando de 2 anos e 5 anos é meio assustador de melhora. Sei que sobre os próximos 3 meses já tá a gente brinca que é ano de cachorro, né? Que assim, tudo 7 vezes mais. Evolui muito rápido. Eu acredito que é o seguinte, eu acho que a função de... Primeiro, as empresas, a IA vai penetrar cada vez mais em todos os sistemas de negócio da empresa, de atendimento, e vai elaborar cada vez mais isso. Eu diria que e a empresa que demorar para entrar nisso começa a ter problema, porque o diferencial competitivo é gigantesco. Eu acredito muito que vão começar a ter os robôs propriamente dito, né? Então, e aí físicos, você diz? Físicos que a gente já não sabe para onde vir, autônomos, 100% autônomos. Aí a gente vem para carro autônomo, vem para tudo. Isso aí tudo, a tendência é evoluir, porque ela tá literalmente conectada à capacidade de internet que a gente tenha, de processamento que a gente tenha, e a corrida para isso tudo. Mas é um exercício de futurologia gigantesco. Cada vez mais difícil, né? Eu não me arrisco nem ferrando. Não tem Imagina aquele corte daqui 3 anos, vocês falando aquela coisa, aconteceu comigo recentemente. Fizeram um corte meu com a Natália Arcuri. Ela perguntou para mim, você compraria Bitcoin? Eu, não. Falei, e hoje já era. Exatamente, esse corte rodou e agora tem, sei lá. Que as variáveis são tantas, gente. Eu acho que tem algumas coisas importantes de entender limitações. Eu não vou entrar aqui em causas, né, de energia para processamento, essas coisas, porque isso não tem nem profundidade para falar. Tá sendo, mas também tem um episódio falando sobre isso. Então, mas o mundo está dinâmico em vários aspectos, mas principalmente, eu vou trazer de volta aquilo que eu comecei falando. Cara, não é sobre tecnologia, nem nunca pode ser. É sobre entender, no nosso caso, é sobre entender teu cliente e sobre entender como é que você traz relevância e pertinência para ele, né? E eu acho que isso tem, quando a gente fala de varejo, eu acho que tem coisas mágicas que foram proporcionadas, não sei precisar se foi em 2022 ou 2020 e tal, mas cara, hoje, quanto mais eu consigo entender esse cliente, quanto mais eu consigo tirar insights, ideias, caminhos, estratégias, para que eu consiga pensar em formas de gerar essa relevância e pertinência nele, mais efetivo eu vou ser. E isso, no caso do varejo, por exemplo, tem permitido coisas absolutamente malucas. A grande tendência do varejo, e não é de hoje, mas a gente vê eu brincava com você, né, que a gente vai lá palestrar na NRF, depois a gente consegue fazer um apanhado daquilo que foi dito no ano passado para aquilo que foi concretizado. Quando você olha a riqueza de dados, a possibilidade de hiperpersonalização que você tem hoje, e você consegue ver que você consegue monetizar a inteligência e o relacionamento que você tem
de um consumidor, e eu não estou falando de um grupo de consumidores, tá, gente? Estou falando de cluster, não estou falando de persona, eu estou falando do Leone, Indivíduo. né? Eu estou falando desse cara. Se eu o conheço, eu consigo levar uma oferta absolutamente pertinente para ele. Só que quem vai pagar o anúncio para eu conversar com ele é a indústria, num negócio chamado retail media, que todos vocês já ouviram falar, que eu especificamente tenho tentado ajudar o mercado a entender melhor esse negócio nos últimos 3 anos e meio. Mas é uma fonte de monetização para o varejo absolutamente E que alucinante. varejo que tem a margem pequenininha. Varejo tem 2, 3%, vou pegar um supermercado, 2, 3% de margem. Retail media, margem média é Aí 66%. você vê. Então imagina uma E não empresa só que isso, você pode tem... colocar serviço, o que a Amazon faz hoje, né? Você coloca ali garantia estendida, você vai Então, jogando um monte de coisa. eu ia chegar nisso. É. Só que a grana de retail media é prioridade número 1. A gente faz estudos globais, que pela primeira vez a gente envolveu o Brasil, e essa é a prioridade número 1 de novos serviços, de novas receitas para o varejo e nova margem. Você consegue fazer, às vezes, até 3 vezes mais margem do que você operar varejo, comprar e vender mercadoria. Só que isso abre também possibilidades de serviços financeiros. Você conhece teu cliente melhor que ninguém. Ninguém conhece o varejo melhor que... conhece o consumidor melhor que o varejo. A empresa de finanças não conhece, os bancos, as telefônicas, as empresas de energia elétrica. Não, é o varejo que conhece. Mas você consegue permitir que o varejo passe a oferecer outros serviços. Nada novo, né? Nós estamos falando do Banco Carrefour, estamos falando de qualquer varejista que oferece já serviços financeiros. É o carnezinho da Casas Bahia. Casas Bahia, como não? Mas você não está falando só desses serviços de cartão de crédito com a marca do... Não, você está falando em antecipação de fundo de garantia, crédito consignado, você está falando em seguro de celular, quase não é problema para a gente, né? Financiamento de motocicleta, você está falando em marido de aluguel. Aí sai dos serviços financeiros, vai para serviços de saúde. Se eu te conheço, sei os teus hábitos, esse cara aqui, ó, 8% da receita da família dele está sendo gasta no supermercado. Só que ele também tem financiamento imobiliário, ele paga lá o marido de aluguel, porque ele não gosta de parafusar coisa na parede, ele tem uma série de outros gastos com serviços financeiros. Só que ele tem gasto de saúde também. Então, eu, como varejista, que conheço hábitos financeiros dele, mais hábitos de consumo, eu posso oferecer serviços de saúde para ele, preventivos, né, ou corretivos. Eu não estou falando de plano de saúde, estou falando de exames. Então, a riqueza, quanto mais eu te conheço, mais relevância e pertinência eu posso trazer. Eu acho que é sobre isso que a gente está discutindo na parte de mercado, de como ativar a inteligência e o relacionamento que só o varejista tem com seus consumidores. Agora, tem um ponto aí que a gente já discutiu aqui também, que é importante ficar ligado, não usar esses dados de uma forma creepy, né? Porque de repente você até assusta o cliente quando um supermercado me diz que, putz, agora eu preciso do plano de saúde que eu estou prestes a ficar diabético. É meio absurdo o nível de uso desses dados, né? Então tem que tomar cuidado com como que você vai utilizar. No ano passado, eu moderei um painel com um cara que é um Senior Vice President da CVS. E ele falou que a CVS já consegue antever se uma pessoa vai ter câncer com 5 anos de antecedência. Eu acho que assim, o creep ele tem a ver com a relevância daquela mensagem para mim. Também. Então assim, lembrando que a gente não está mandando mensagem genérica, a gente está mandando Sempre mensagem individualizado. 100% personalizada. Eu brinco, ele é quase um terapeuta. Ele pode ser assim, cara, ele está ali para me ajudar. A partir do momento que eu percebo que aquela conversa ali, ela é uma conversa, sim, óbvio que é de venda, mas ela é uma conversa de ele está me oferecendo algo que efetivamente me agrega valor, que eu vou dar valor. Pertinência, rapaz, relevância. não é creep isso. Isso passa a ser um diferencial competitivo gigantesco. Não, e pensa no que a gente estava falando de consumo. Cara, eu tô consumindo, um exemplo muito tosco, compro 5 caixas de ovo por semana. Bicho, a chance de eu ter problema de colesterol vai ser gigante. Será que não pode falar, cara, olha só, checa teu colesterol, se tiver problema, você vai fazer tô vendo que isso. você tá comprando muito ovo, você sabia que? Exatamente. Não, primeiro educar, depois você vai... Né? Cara, gente, muito legal isso tudo que a gente tá falando, mas assim, você tocou no ponto da NRF, todo ano você faz a palestra, né, de download da NRF com essas tendências. Você acabou de falar, retail media, tendência, cara, que não dá nem pra contestar. Mas às vezes na NRF aparece tanta coisa que na hora que a gente traz para a realidade do Brasil, talvez a coisa não funcione tão bem assim, ou a gente esteja um passo atrás. Como que você consegue fazer esse filtro? Até para poder dar uma tranquilidade para o cara que está lá na ponta do negócio, que 2 anos atrás estava o cara de inovação dele falando de metaverso, e aí fez o teste no metaverso, não deu em nada. Metaverso é uma furada dos últimos 100 anos. E aí, assim, como que eu faço para ele entender que, não, agora eu tô falando de coisa... Cara, eu fiz análise, não é só a tendência pela tendência. Ou live commerce, que não pegou no Brasil até hoje também. Como que eu identifico? O que é, de fato, algo que
que vai trazer resultado? Uai, O que se eu que é? soubesse essa resposta, eu estaria trilhardário. Mas eu acho que tem uma coisa que é aplicação concreta, né? E você entender aquilo que está acontecendo. Cara, NRF, já ouvi o fim das lojas físicas, né? O mundo omnichannel, e não existia. Omnichannel não é. Aliás, tem um episódio aqui sobre omnichannel, mas vou dizer uma coisa: omnichannel é obrigação, não é diferenciação para mais ninguém. Mas eu acho que assim, a gente conseguiu observar o que está acontecendo, ver aquilo que vai acontecer, porque tem relevância de negócio, e separar o que é febre de tendência e hype e moda Modinha. daquilo que é concreto. Por quê? Porque você vai ver isso, a hora que você... Bem em cima do que a gente está falando agora, né? Você vai olhar casos de negócio, casos de uso de negócio. Quais eram os casos de uso de negócio do metaverso? Nenhum, velho. E Agora, de é o gêmeo agentes... digital, assim, né? Quando você pensa. Não, mas não só o gêmeo digital. Pensa o seguinte, o que é para ficar IA? Acho que é isso aqui, IA não é modinha. Exato. IA já é fato consumado e cada vez vai mais aprimorar. E também não é futuro. Não, é hoje, já está É. acontecendo, já aconteceu, já tem um monte de uso de caso e vai aprimorar. Eu acho que os use cases, eles vão cada vez mais ser refletidos baseado no uso que cada área, cada categoria está utilizando. O mais importante, acho que para a pessoa que está assistindo a gente, que tem um varejo pequeno, um varejo gigantesco, é o seguinte: testa, as tecnologias estão aqui, as soluções estão aqui. Eu não preciso só ficar copiando e colando ideia pronta. Eu posso utilizar a tecnologia, eu sei as minhas dores e começo a aplicar aquilo ali. O mais importante é que tem, por exemplo, que ele deu o exemplo do Retail Media, que vai gerar receita, e eu tenho do outro lado um monte de corte de custo, que é margem na veia, que quando eu tenho falando de margem de 3%, 4%, se eu reduzir em X% o meu custo, é uma coisa absurda. Claro. E focar nessas melhorias e atacar as principais dores. Porque, assim, a partir do momento que eu estou atacando as principais dores, eu estou gerando resultado direto, aí eu vou entrando cada vez mais e endereçando coisas menores. Sim. Mas aproveita, não é moda. Eu acho que esse é o... e também não fica esperando 2026 o que vai acontecer, porque as pessoas já estão implementando e você pode ficar para trás. E você sabe que tem muitas práticas que a gente tinha lá no seu Manuel, dono do botequinho, que ele anotava no caderno, exatamente, fazia caderneta. E vão pensar numa lógica super simplista. É assim, é menos sobre o que eu tenho que fazer, porque o outro está fazendo, é mais sobre, tá bom, a vida é muito simples, né? Eu preciso vender mais ao menor custo possível. É isso. Né? E identificar gorduras que eu possa tirar para conseguir economizar e, obviamente, ter um negócio com margem e rentabilidade saudável. Então, ao invés de eu ficar procurando respostas por aí, o que eu tenho que parar e falar assim, cara, tá bom, o que está hoje me impedindo de vender mais? Eu não tenho informação do cliente. Eu não tenho sortimento. Eu não tenho... Beleza. O que hoje está me impedindo de reduzir de 13% sobre meu faturamento, meu gasto com o pessoal, e jogar isso para 11%? Então, é muito mais sobre fazer as perguntas corretas. Quais são os problemas? Exatamente, o pequeno. Isso serve assim, para qualquer um. Tem um produto que ficou empacado. De repente, né, para o pequeno, eu ter dinheiro ali, capital preso Empregado. em produto é um problema. Né? Então, aplicações bem bobas, tá? Você deu o exemplo de produto. Imagina um restaurante, aí não é bem varejo, mas assim, um restaurante que ele tá com acúmulo de estoque de comidas aleatórias que ele não consegue, não vai jogar fora. Cara, ele pode pedir, inclusive, para uma IA fazer um cardápio novo. Exatamente. Então a gente tem que pensar em soluções não óbvias. E a gente não precisa pensar nessas soluções. A gente pode fazer a pergunta para receber essa solução não óbvia. Porque a gente não tem todo o conhecimento do nosso negócio. E a IA, a partir do momento que você começa a alimentar, ela tem. E você sabendo, eu acho que é muito mais não pensar na resposta. É você saber quais perguntas que você precisa fazer. Perfeito. Bom, pessoal, a gente já está estouradíssimo no tempo ali, mas a conversa estava boa, eu fui deixando vamos fazer uma edição 2. Faz uma edição 2, não Aí eu seja fico por isso. mais perto de você. Boa. Agora, tem um ponto que o Marcelo falou lá no começo, chamou o Leone de Forrest Gump, só para vocês entenderem, né? Vocês conheceram o Leone, inteligência artificial, eu vou pegar o Leone autógrafo do CEO. Forrest agora. Mas o Leone tem um livro, chama Life After Life, procura aí na Amazon, ou enfim, onde quer que seja, Kindle, nas livrarias e tal. Livraria brasileira tem? Não. Ainda não, porque não tem em português. Porque ele foi lançado em inglês. Joga no Large Language. Pronto. Ele tá pronto em português, é que precisa atualizar. É que o livro a minha história para quando eu estava na ONU. Vamos fazer um agente. Eu estava na ONU, mas antes disso, vamos lá, só um gostinho para o pessoal. Tudo começou no Haiti. Tudo começa eu como militar oficial do Exército, indo para participar daquela missão de paz do Haiti.
E aí a minha vida muda durante uma operação, quando eu sou ferido em combate, tomo um tiro de AK-47 no coração, morro por 8 minutos... Mas tá aqui hoje para contar a história. E tô aqui, ó, e aí passo por vários desafios e mudanças de vida. O livro é muito incrível, eu já li, sugiro que vocês leiam, Leone, Life After Life, procure aí, porque é uma história super curiosa. Só vou deixar aí só para vocês, o cara tá vermelho, mas pô, é muito legal a história. Vamos, Forte. Você faz palestra também? Como faz para contratar a sua palestra? Diz que 0800, tem um agente autônomo que vai entrar em contato com você para oferecer palestras de Leone. Ó, quem quiser entrar em contato com os dois aqui, né, eu tô deixando o contato do LinkedIn dos dois aqui do lado, então se quiserem também entrar em contato ali, contratar o Leone para palestra, contratar Salesforce, contratar o Adlabs. Salesforce, liga para mim, por favor. O Adlabs aqui estão para resolver o problema de vocês. Perfeito. Bom, pessoal, obrigado, adorei o papo, foi super divertido. Muito bom. Valeu, gente. Tá, isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.